André Saramago, para além de um grande amigo, é professor universitário e um grande fã de ficção científica. E é por isso que o temos hoje para falarmos do assunto. Entretanto, já falámos com o Noah, do ponto de vista dele sobre a ficção científica e sobre as coisas que gosta, e agora vamos ter outro ponto de vista aqui do nosso amigo André, sobre as coisas que ele lê, que ele vê e que ao longo da sua vida ele tem marcado no âmbito da ficção científica. Olá, André. Olá, Mário. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Nada. Aqui para o Então, podcast. como é que foi o Natal e a passagem de ano? Correu tudo bem? O Natal teve um evento em que íamos todos morrendo queimados, mas fora isso, a partir daí tem sido sempre a subir. A passagem de ano foi bastante mais calma. Isto pode parecer estranho, mas eu sei exatamente as respostas a estas que te estou a perguntar, não é? Mas é para dar aquele ar de coisa mais profissional. E começa-se assim com umas perguntas pessoais. Isto agora é um meta podcast. Eu estou a explicar a estrutura, exatamente. Não é? Começa-se com umas perguntas do âmbito assim mais pessoais, para a pessoa ficar mais à vontade, coisa que não é preciso entre nós. Nós conhecemos há muitos anos. E depois vamos ao cerne da questão. Ficção científica. Como é que tu explicarias? Imagina, eu faço este exercício com o Noah. Deixa um extraterrestre à Terra, isso já é um bocado de ficção científica, mas pronto, e não sabe o que é ficção científica. Como é que tu explicarias ao extraterrestre o que é que para ti é ficção científica? Bom, olha, diria que o próprio facto de ele estar a descer à Terra a colocar essa pergunta já é um exercício de ficção científica. Atenção, não? Se ele descesse mesmo à Terra era um exercício de ciência, não de ficção. Sim, exatamente. Sim. Não, mas a ficção científica sei lá, como tu sabes, desde há muitos anos mesmo que tenho esse interesse, que um interesse, aliás, partilhamos, não é? Sim. E eu creio que o grande interesse da ficção científica é explorar possibilidades, não é? Portanto, a ficção científica acaba por ser muitas vezes especulativa, no sentido de tentar perceber que outras realidades poderiam existir que não aquela que é comumente aceita como a que temos, não é? E, portanto, sim. Se bem que muita da ficção científica e aquela em que eu estou particularmente interessado é aquela que projeta quais é que são os potenciais futuros da humanidade. O futuro é assim, o grande tema da ficção científica. Não só, mas é muita da ficção científica é sobre o futuro, não é? Mas atenção, há muita gente que faz a confusão entre ficção científica e fantasia, que já é outra coisa à parte, que podem se misturar, como no caso do Star Wars, não é? Que se mistura a ficção científica com a fantasia, mas a fantasia vai buscar ao sobrenatural e a ficção científica baseia-se na ciência ou em pressupostos científicos que seriam possíveis segundo aquelas leis. Quais são assim as coisas de ficção científica que mais te marcaram na tua infância, que te lembres? Os produtos culturais. Sim. Na minha infância, sim, porque essa distinção para mim não era particularmente clara, né? A distinção entre fantasia e ficção científica, que hoje é algo que é bastante mais claro e que até marca um bocado a maneira como o que é que eu escolho ler, o que é que escolho ver, etc. Porque eu estou particularmente interessado em ficção científica, não é? Portanto, ficção que parte de uma base científica ou que projeta o que é que poderão ser avanços científicos no futuro e quais é que poderão ser os seus impactos. Se bem que, como estavas a dizer, a ficção científica não é só acerca do futuro, não é? Sim. Acima de tudo tem a ver com mostrar um outro que seja diferente, não é? Portanto, uma realidade que seja diferente daquela que nós temos. E por isso é que eu acho que é bastante saudável contactar e ler ficção científica, porque habitua-nos a lidar com o diferente, não é? E a normalizar o diferente. Exatamente. Mas relativamente à tua pergunta de o que é que teve maior impacto, eu acho que um bocadinho aquelas coisas que tiveram nas pessoas da nossa geração, não é? Portanto, o Star Wars, que apesar de ser anterior à nossa geração, nós contactámos bastante também quando éramos miúdos, não é? E depois teve aqueles 3 filmes ali no início do milénio que voltaram a reacender a chama, não é? Sim, exatamente. Sim. Bastante controverso na altura, não é? Sim. Que nós adorámos, na altura nós adorámos. Sim, eu achei fantástico. Foi fantástico. Eu admito que se calhar as opções de casting poderiam ter sido diferentes. Sim, mas eu lembro-me que o meu primo, nós fomos ver ao cinema a Ameaça Fantasma, o primeiro dos novos do ano 2000, né? O episódio 1, e que o meu primo se deixou dormir
E nós gozámos muito com ele. Como é que tu te deixaste dormir a ver um filme do Star Wars e agora se eu for ver a Ameaça Fantasma também tenho vontade de dormir? Ele estava certo. A Liliana foi ver o episódio 2, não é? Sim. E ela nunca tinha visto Star Wars e foi ao cinema com uma amiga ver o episódio 2 e ela diz-me que passou o filme todo a pensar, mas onde é que estava o Darth Vader? Quer dizer, ela sabia que havia um tipo que era Darth Vader e onde é que ele está durante aquele episódio todo. Já se fosse ver o episódio 3, se eles não queriam dar spoilers, fizeram um péssimo trabalho, porque desde o início ele olha assim e ouve tan, tan, tan. Para quem não soubesse. Sim, provavelmente algo ia acontecer. Ia acontecer, exato. Yeah. Sim, mas o Star Wars foi aquela grande coisa, não é? Que sim, marcou gerações. Aquela grande coisa, não é? E depois também claramente muito influenciado por coisas como o Exterminador, não é? O Exterminador Implacável. Principalmente o segundo, que colocava toda a questão das viagens no tempo, não é? O segundo está fantástico. Mesmo em termos de efeitos visuais, aquele gajo que se transforma em Parece Mercúrio, ou que é aquilo. Sim. Está muito bom para a altura, aquilo está muito bom. Sim, e mesmo hoje. É impressionante. Eu era grande fã do Arnold Schwarzenegger na altura. Das suas 5 frases. sim, eu achava o ator fantástico. E o Regresso ao Futuro, por exemplo, não é? O Regresso ao Futuro que vi muitas vezes e que agora até relativamente há pouco tempo voltei a rever tudo e continua a ser fantástico. Olha que engraçado, nós também revimos há pouco tempo com o Noah. E continua a ser fantástico, não é? É fantástico. É fantástico. Só que há filmes que envelhecem mal e outros que envelhecem muito mal. No caso do Regresso ao Futuro, não é a questão do guião, nem a história, nem tão poucos efeitos, porque não se espera, mas às vezes é o ritmo. Nós hoje em dia temos muito mais aquele ritmo é frenético dos filmes e às vezes quando vemos um filme do passado, o ritmo faz um pouco, a mim fez-me um pouco de repara, porque a minha memória não me transportava para aquilo. Porque o meu ritmo da altura, quando via aqueles filmes e gostava, também era adequado ao filme. Pois. E agora já estou num ritmo muito mais acelerado e notei isso. Apesar que ainda gostei imenso e é um filme, é um clássico. Mas o Regresso ao Futuro leva-me então para uma outra pergunta. Sei que tens acompanhado uma série, penso que é original Netflix, uma série alemã, que eu também acompanhei. Falta-me o último episódio. Mas podes spoiler à vontade. Eu não conto à Joana. Falta-me o último episódio que é o Dark. Que eles de certeza que pegaram um pouco na ideia do Regresso ao Futuro, não é? Que sim, até eles até referem 80, não é? Sim, exatamente. E fizeram daquilo quase um mundo, um universo próprio. Sim, e referem a outro filme que também foi muito importante em termos de quando nós éramos mais miúdos, que era o Matrix, não é? Sim, a Glitch na Matrix. Exatamente, já que eles passam a vida, referem várias vezes no Dark, não é? Sim. É engraçado porque eles referem isso para explicar uma coisa difícil. Portanto, já partem do princípio que tu viste a Matrix, já te explicaram na Matrix. Isso está muito engraçado. Isso está muito engraçado, não é? Sim. Parte de um pressuposto que existe um consenso cultural que permite eles explicar. Porque nunca explicam internamente, não é? Não. É sempre uma referência. Não, é tipo referência bibliográfica. Vai ler a Matrix. Sim, exatamente. Mas gostaste disso, não é? Falámos o Dark, sim, gostei bastante do Dark. Achei que o Dark estava muito interessante. Partilho, enfim, a opinião que no outro dia estávamos a conversar fora deste contexto, não é? Partilho a tua opinião que depois na terceira season, quando aquilo começa a misturar os universos paralelos, o universo paralelo já aparece assim um bocadinho ali forçado, talvez, para conseguirem desenliar o argumento, não é? Mas achei muito interessante as duas primeiras seasons em particular, não é? Porque tem a ver um bocado com como é que é dizer? Hoje em dia, ficção sobre viagens no tempo é diferente do que era na altura do Regresso ao Futuro, não é? Porque na altura do Regresso ao Futuro tinha uma concepção linear do tempo, não é? Portanto, eles voltavam para trás e alteravam, não sei o quê. E então, no Dark tem uma concepção em que as alterações que eles fazem são as condições para a sua própria existência. Não é? Exatamente, incluindo, não quero spoiler, mas pais de filhos que são pais de filhos que são pais de filhos. Parece aquela música, não é? Não, mas o Dark surpreendeu-me porque não estava mesmo à espera, não por ser alemão, mas porque há tanta coisa hoje em dia, não é? Isso também é uma grande dificuldade, porque há ficção científica má. Muita. Tu recordas assim de alguma coisa menos boa que tivesses visto e que queiras referir?
Sim, eu já há pouco tempo falava com um amigo que nós, até quando estava no Reino Unido, fomos ver o Prometheus, de Não Ridley vi, Scott. não vi. E eu fui com bastante expectativa, porque lá está o Alien também, não é? Claro, Principalmente o claro. primeiro e o segundo era algo, pronto, uma pessoa gostava bastante, achei o filme péssimo, absolutamente péssimo. E tendo em conta porque o Ridley Scott é alguém que faz ou coisas, na minha opinião, faz ou coisas muito Sim. boas ou coisas muito, muito más, e claramente o Prometheus estava na última categoria. Fiquei bastante desiludido. Se calhar também tem a ver com o facto de ir com altas expectativas. Alta E é sempre expectativa. mau ir com altas expectativas. Sim, sim, é sempre mau. Isso aconteceu-me há pouco tempo, não com um filme de ficção científica, mas com aquele filme que ganhou muitos prémios em Portugal. Um filme português que ganhou prémios em Veneza. É verdade. O Listen. O Não, Listen, a não Herdade é vi. boa, eu gostei da Herdade. Mas o Listen, eu vi o Listen aqui. Pergunta-me como, não é? Porque só está nos cinemas. Pirata! Mas eu vi e epá, eu li tanto sobre o filme que era tão bom, tão bom, tão bom, e que fazia tanto chorar, tanto chorar, tanto chorar, que as pessoas saíam de lá completamente destroçadas, que eu vi o filme e nem me fez muito chorar, nem achei assim tão bom. Mas eu sei porquê, por causa da expectativa, E as com altas expectativas, não é? porque depois fiquei dias e dias a pensar no filme, e isso é um sinal de que se calhar estava bem feito, estava bem construído. Mas como estava com as expectativas mesmo lá em cima, depois às vezes puxa-nos para baixo. Mas Por acaso não vi ainda. não, mas esse é totalmente o oposto de ficção científica. Ok. É mesmo uma coisa com os pés na terra, mas é um Sim. murro no estômago. Sim, Que ok, para mim ok. não foi, para mim não foi. Pois. E coisas que lês? Eu sei que tu és um ávido leitor de ficção científica também. Há pouco tempo, Tento. quando eu comprei o Sim, Kindle, Kindle. perguntei-te o que é que me aconselhavas, e aconselhaste-me algumas coisas de ficção científica que eu ainda não cheguei lá, Uhum. mas tenho de parte para ler. O que é que tu andas a ler agora? Bem, olha, agora tipo, estou a ler. Eu tenho tendência a dada altura, agarro num autor e fico super interessado naquela pessoa e leio bastante sobre o que essa pessoa tem feito e Uhum. sobre o que é que. E entrevistas, etc, etc. E tenho andado a ler um autor americano que é o Kim Stanley Robinson, que Ok. escreveu agora recentemente um livro que saiu, que eu ainda não li, mas aparentemente é muito interessante, tem tido muito bons reviews, que é o Ministry of the Future. Uhum. E o Kim Stanley Robinson é um autor interessante porque ele é um autor que, portanto, a ficção científica dele é o que às vezes se chama hard sci-fi, ou seja, ficção científica que é muito baseada naquilo que nós sabemos que cientificamente é possível. Okay? Ok. Portanto, Uhum. a ficção científica dele não envolve coisas como viagens interestelares mais rápidas que a luz, por exemplo. Ok. Okay? Portanto, é muito baseada em coisas que sejam previsíveis de Cientificamente acordo com a possíveis. ciência atual. Uhum. Não é? E estou a ler uma coisa clássica dele já, que foi escrita nos anos 90, no final dos anos 90, se não estou em erro, Uhum. que é a trilogia Marte, Uhum. que é acerca do processo pelo qual os humanos vão para Marte. Curiosamente, vão em 2020 que 100 pessoas vão para Marte. Porquê? O livro foi escrito nos anos 90, mas porque este ano foi quando Marte esteve mais próximo da Terra. Ok. E então faria sentido que uma viagem para Marte ocorresse em 2020. Ok. E tenho estado a ler, portanto é a história dos primeiros 100 colonos que vão para Marte, a quem depois se juntam outras pessoas, Uhum. e iniciam um processo de terraformação em Marte. Uhum. Portanto, o processo de transformar Sim, de Marte transformar, criar habitável habitabilidade. para Coisas. seres humanos, não é? Isso Exato. é. E o livro é muito interessante. O livro é muito interessante, já por ter uma série de debates, e portanto, grande parte do livro são cientistas a falar uns com os outros sobre se deviam ou não fazer terraformação em Marte, ou se deviam Uhum. deixar Marte como está. E depois o livro acaba por ser um exercício, porque, sem querer estar a fazer spoiler demasiado da história, são 3 livros bastante longos, que passam-se ao longo de séculos. Portanto, cada um dos livros cobre mais ou menos um período de 100 anos, talvez, e depois já Ok. os filhos dos filhos. Uhum. Portanto, o que acontece é que dá-se uma revolução em Marte, e portanto Marte quebra com a Terra e declara a independência e inicia um processo de construir uma sociedade separada Ok. da terráquea, portanto, e com Uhum. características diferentes, que é algo que eu também tenho estado particularmente interessado nos últimos anos, que é ficção científica, a chamada ficção científica utópica, não é? Porque hoje em dia Uhum. há É muito tudo muito hábito. catastrófico.
É tudo muito catastrófico, não é? Se uma pessoa for ver a maioria da ficção científica que sai em termos de filmes, etc., é sempre distópica. E eu tenho particular interesse em ficção científica utópica, portanto, que imaginem futuros melhores Oh, do que querido! Sim. Isso é tão Teletubby! Está de acordo? Não, pá, mas explica-me uma o coisa. Kim Stanley Robinson é um tipo Sim. que escreve sobre isso, sobre futuros potenciais que sejam mais interessantes. Mas explica-me uma coisa. Eu percebo-te, mas isto é para quem não gosta de ficção científica. Há imensa gente que só o nome ficção científica os afasta logo. Eu muitas vezes, quando tento evangelizar pessoas no sentido de gostarem de alguma coisa relacionada com ficção científica, digo, isto não é acerca de robôs. Muitas vezes é acerca de relações humanas, ou acerca de política, às vezes acerca de intrigas, amores, desamores, só que normalmente são metidas naquele ambiente de ficção científica, naquela embalagem, mas raramente é acerca da própria ficção, não é? É muito acerca do comportamento humano. Sim. Mas, de algum modo, a parte dos robôs e das luzes também me atrai. Tu também te sentes assim? Sim, completamente, claro. E porque atrai as possibilidades, não é? É por descontentamento com o mundo em que... Ou com o futuro que nos foi vendido não é aquele que estamos a viver, não é? Eu não sei porquê, mas eu tenho uma atração para essa cena futurista. E como tu és um gajo mais articulado, esperava que tu me conseguisses explicar porque é que eu sinto assim. Não, sim, porque o que eu digo sempre às pessoas que não gostam de ficção científica ficção científica basicamente é acerca de seres humanos e como é que as pessoas se comportam quando mudamos as circunstâncias. Não é? Quando imaginas circunstâncias radicalmente diferentes daquelas que temos, como é que isso altera as relações sociais, como é que altera as sociedades, como é que altera a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. Mas eu digo sempre que ficção científica, e é interessante que estava a falar no Kim Stanley Robinson, e mesmo ontem li uma entrevista a ele em que ele dizia que para ele, porque ele, à semelhança de uma outra autora que é a Ursula Le Guin, ele acha que não devia haver estas distinções na literatura entre literatura histórica ou ficção científica. É tudo literatura. E ele diz que, curiosamente, na opinião dele, que a ficção científica é o realismo contemporâneo, no sentido em que ele diz que a ficção científica é, se calhar, a literatura mais realista que nós hoje em dia temos, tendo em conta o rápido avanço tecnológico que as nossas sociedades estão a experienciar, não é? E eu digo sempre a quem não gosta de ficção científica que o ato de nós sairmos de casa, entrarmos num carro e dirigirmos à baixa da cidade de carro, é um ato de ficção científica para uma pessoa que tenha vivido no século XVIII, por exemplo. Completamente. Basta o que estamos a fazer neste momento, não é? O que estamos a fazer neste momento, não é? Isto era uma coisa só vista no Star Trek e nem sequer era tão avançada. Exatamente. Porque as imagens vinham com chuva. Sim. E estávamos cinzentos, não é? As pessoas não se apercebem, mas o simples facto de mandares um mail daqui para uma pessoa nos Estados Unidos e de 2 minutos depois a pessoa está a receber esse e-mail e a ler e poder telefonar de volta, isso era um processo que há 150, 200 anos atrás demorava meses. Exatamente. Enviares uma carta, a carta chegar lá e depois a pessoa enviar uma carta de volta. E hoje em dia faz isso em 5 minutos, está tratado. Sim, exatamente. E é mágico, não é? Quer dizer, é mágico. É ficção científica para aqueles que viveram há 200 anos. Exatamente. E, portanto, eu acho que para apreciar a ficção científica basta deslocar-nos um bocadinho de nós próprios, não é? Portanto, e perceber que, sei lá, há tão pouco tempo atrás, na infância dos nossos pais, uma boa parte daquilo que nós fazemos seria magia, não é? Quer dizer, pois. A comunicar à distância. E, portanto, o fascínio com ficção científica passa muito por aí, porque se tivermos estes avanços e se isto alterou radicalmente as sociedades, o que é que significa imaginar alguns avançozinhos mais à frente? Mais à frente, é? Exato. E como é que isso alteraria potencialmente, radicalmente a sociedade? É lógico que nem toda a ficção científica é só acerca de tecnologia, não é? Existe outra que é acerca de formas diferentes de viver, não é? Portanto, estava a pensar que a Ursula Le Guin, que eu estava a dizer, por exemplo, tem um livro muito, muito interessante, já antigo, chamado Left Hand of Darkness, acho que é isso, em que se passa numa sociedade em que as pessoas trocam de género, portanto, não têm género fixo, alteram entre diferentes géneros.
E toda a questão é como é que isso altera essa sociedade, que tipo de pessoas são essas em que os géneros não são coisas tão fixas. E, portanto, também é um exercício de ficção científica, não é? Claro. Mas normalmente o que eu diria às pessoas que não têm grande interesse é isso, não é? Quer dizer, ficção científica é o que nós vivemos todos os dias e, portanto, de certa forma, acaba por ser um género literário que mais se pergunta acerca do que é viver em sociedades como as nossas, que estão em rápida mudança tecnológica. Não é? Claro. E isso é fascinante. Eu decidi fazer este tema como o primeiro tema do ano 2020, porque o ano que passou, falavas em distopias, foi uma autêntica distopia, não é? Ou se calhar não, porque foi real, mas há um ano atrás, estive a ver fotos de há um ano atrás no Google Fotos e nós passámos a passagem de ano e quem sonhava que ia acontecer o que aconteceu, não é? E isto dava para um guião de um bom filme de ficção científica. E é um cenário de ficção científica, não é? Quer dizer, tem um vírus que sai fora de controle e que ameaça radicalmente. E que faz com que dependamos ainda mais da tecnologia, não é? Portanto, o Zoom e essas coisas. Eu nunca tinha ouvido falar no Zoom antes da pandemia. Pois, também não. E fez com que, por exemplo, ontem à meia-noite, de dia 31 para 1, à meia-noite, passássemos com telemóveis, com pessoas em várias casas, a dizer... Bom, 2021, isto, completamente impensável, não é? Impensável. Sim, foi um ano mesmo esquisito nesse sentido. Sim. André, tens recomendações para o pessoal que queira ler alguma coisa que nunca tenha lido ficção científica? Professor Marcelo. Professor Marcelo. Não é? Sim. Não, eu estava a mencionar... tu tinhas falado em pensar em alguns livros e eu pensei em coisas que tenho lido recentemente e como estava a dizer, tenho estado particularmente interessado em ficção científica que seja utópica, entre aspas. Portanto, imagino futuros melhores, não necessariamente imaginar que vai ser tudo o Mad Max daqui para a frente, não é? Sim. E, portanto, de certa forma, já referi duas dessas coisas. Uma até trouxe os livros... É mesmo o professor Marcelo. Eu sou o Júlio Magalhães neste momento. Um deles é este do Kim Stanley Robinson, que eu estava a mencionar, portanto, a trilogia Marte. São livros bastante... Este já tem uns aninhos. São livros bastante grandes. Também serve como arma para segurar portas. E é muito interessante, mas ele tem outras coisas muito interessantes também. Ele tem um livro, por exemplo, sobre... que agora não me estou a lembrar bem do nome, mas sobre Galileu, que é uma espécie de biografia do Galileu e que passa-se ao mesmo tempo a contar a biografia do Galileu e depois passa-se no século XXII, ou o que é, com humanos a colonizar algumas das luas de Júpiter e as duas histórias entrecruzam-se. E, portanto, é um tipo interessante. É um autor interessante. A outra autora que eu ia mencionar é a Ursula Le Guin, que eu não tenho uma cópia física desse livro, só tenho em e-book, que é um livro que é The Dispossessed. Portanto, Dispossessed traduz por... não sei... Dispossessed. Pronto, perdem a propriedade, não é? Sim. Pronto. Que é um livro interessante que se passa num mundo que portanto, é uma lua que orbita o outro planeta e nessa lua um conjunto de cientistas anarcas decidem criar uma nova sociedade baseada nos ideais do anarquismo. Essa sociedade é uma sociedade pobre, não tem muitos recursos, e eles tentam criar uma sociedade baseada no anarquismo, mas uma cidade pobre, e portanto vive junto a o planeta principal, que é um planeta que é basicamente semelhante ao que era a Terra durante os anos 70, 80, portanto existe uma espécie de guerra fria entre um poder capitalista e um poder de socialismo de Estado. Socialismo, sim. E aquilo é muito interessante e tem uma série de questões interessantes acerca do que é que significa a forma como as pessoas se organizam, socialmente, o que é que significa ser um revolucionário. É uma coisa muito interessante. E a última coisa que eu queria mencionar, que me tinhas pedido, era um autor escocês que eu gosto imenso, que escrevia não apenas ficção científica, mas também literatura mainstream, se assim quiserem chamar, que é o Ian Banks, que morreu não há muito tempo. Foi esse foi este que tu me recomendaste, sim. Exatamente. Livros dele. O Ian Banks, novamente, é um autor, esta ficção científica é utópica, no sentido em que passa-se numa civilização espacial, uma espécie de Star Trek, portanto, que é Culture, que, à semelhança do Star Trek, é uma civilização pós-escassez, portanto, ao contrário da utopia da Ursula Le Guin, é uma utopia de abundância,
e, portanto, vivem numa sociedade pós-capitalista, mas marcada pela abundância. Mas ao contrário do Star Trek, porque o Star Trek eles têm a Prime Directive, não é? Portanto, que é a ideia de que eles não interferem nos assuntos de sociedades menos avançadas, estes interferem constantemente, com o objetivo expresso de fazer pequenos ajustes na história dessas sociedades de forma a indicá-las no caminho certo. Naquilo que eles acham que é o caminho certo. E isso levanta uma série de questões e, portanto, por acaso é uma metáfora interessante para os dilemas que muitas vezes também confrontam as sociedades liberais ocidentais. Devem ou não intervir em sociedades que não são democráticas, ou onde existem genocídios, não é? O senador Palpatine só queria a paz na galáxia. Exatamente, é isso mesmo. Só que para ter a paz na galáxia, primeiro matava quase toda a gente que estava contra ele, não é? Sim, mas depois era pacífico. E o Ian Banks é muito interessante, por acaso é alguém que eu aconselho, e até este livro, em particular o Use of Weapons, que é bastante acessível e é muito interessante em termos de... Ok, mas isto foi uma coisa que eu te pedi para teres preparado três livros preparados para recomendar. Eu costumo andar com livros. Sim. O que queres? Ficção científica? Romance? Literatura erótica? Das costas? Não, mas agora, uma coisa que eu não te pedi, mas tens que dizer assim, os 3 filmes que te vierem à cabeça de ficção científica que mais te marcaram ao longo dos últimos anos, ou todos os anos que viveste, quais eram os que referias? E porquê? Bem, por acaso, no passado mais recente, o Interstellar, do Christopher Nolan. Sim. Adorei o filme. Foi dos que mais me marcou em termos de ficção científica. Acho que foi das coisas melhor feitas em termos de ficção científica. E muito bem feito, visualmente. Muito bem feito. Sim, é fantástico. Não é? Fantástico. Uma banda sonora fantástica. Achei o filme fantástico e lá está, porque também é um filme... É curioso que é um filme simultaneamente distópico e utópico, não é? Sim. Mostra um cenário muito distópico. Mas depois o final é... O final é aquela história com o pai, não sei o quê, ele volta Sim. E aquilo até tem uma resta de esperança. E é um filme que acredita na ciência, que é uma coisa que acha que a ciência e a crença na ciência pode livrar-nos de becos sem saída, e achei isso muito interessante. Gostei muito desse filme. Okay. Além disso, não é um filme, mas eu acho que já te falei várias vezes, não sei se tu alguma vez chegaste a ver, que é o Babylon 5. Que é uma série. Cheguei a ver, assim, a fazer zapping, mas nunca fiquei. Yeah. Gosto do Babylon 5, que já tem uns anos, não me lembro exatamente quando é que é. Para uns 20, não, quase. Sim, se calhar. Mas que, curiosamente, é muitas vezes uma série que é gozada, etc., no âmbito da ficção científica, mas que eu acho que é fantástica. E acho que é das melhores séries de ficção científica. Não, a Babylon 5 que é com o MacGyver. Não, isso é Stargate. Ok. O Stargate é que por acaso também é fixe. Sim, também gosto de Stargate. Sim. Não, o Babylon 5 não. O Babylon 5 passa-se numa estação espacial, não é? E que é uma espécie de Nações Unidas no espaço. E é muito interessante. Por acaso é uma série muito, muito engraçada. Sim. Mais um. Tirei outro da cartola. Que tenha marcado muito o Matrix, claramente. Ok. E quer dizer, é um par com a... Com a Guerra das Estrelas. Não dá para referir só 3. Exatamente. Não. Sim. Se bem que a Guerra das Estrelas, pronto, nos últimos anos. Não. Sim, o problema da Guerra das Estrelas é que se tornou muito grande. E atenção que nós somos da geração que ainda diz Guerra das Estrelas, não é? Sim, não, eu estava a dizer ao Noah da outra vez, a primeira vez que eu vi a Guerra das Estrelas, eu dizia o Jedi. Exatamente. Porque eu não sabia inglês e li na legenda Jedi é o Jedi. É o Jedi. Não, nós agora estamos a ver, voltámos a... Eu dei uma ideia ao Noah, que o Noah, como rapaz sensato que é, e crescido que é, disse, não papá, não vamos fazer isso, que foi ver tudo o universo Star Wars de forma cronológica, incluindo as séries de desenhos animados, Clone Wars... tudo! Tudo! Eu tive acesso a um site com tudo por ordem cronológica. Imagina, vês um filme, depois 4 episódios do Clone Wars, depois o segundo filme, depois vais ver... Mesmo seguir tudo por ordem logística do caralho. Tinhas que fazer uma lista e tudo, e ele olhou para mim e disse, não, esquece. Ele não tem tempo para isso. Já não tenho idade para essas coisas. Já não tenho idade para saber. E então estamos só a ver os filmes, que também são 9 e bem grandes, não é? E então ontem acabámos o terceiro por ordem cronológica, não, por ordem numérica, não por ordem cronológica.
Quer dizer, isto é esquisito. Não, por lógica também, pois. Mas o pessoal que gosta de Star Wars e conhece, vocês sabem o quão esquisito é referir-nos aos números de Star Wars. Mas pronto, começámos no 1, 2 e 3. E agora as pessoas que não gostam de Star Wars estão a pensar, claro, não é? Onde é que se começa? Sim, óbvio, não é? Óbvio. Mas, para quem gosta de Star Wars não é assim tão óbvio. E agora vamos ver os antigos. E eu vou ver como é que ele se comporta a passar de lasers. Já viste com ele os antigos? Eu já vi tudo com ele, mas ele era muito pequenino. Okay. Que eu comecei a evangelizá-lo logo praticamente a sair do berço. Ele era pequenino e gostou de tudo, porque ele via ação e gostava. Mas agora ele já percebe a parte política da coisa. Pois. E estes filmes do ano 2000 são muito achados nesse aspecto, porque a gente quer ver a porrada e é a Trade Federation. Opa, por amor de Deus. Mas ele agora já percebe essas coisas e então estamos a ver. Mas vou ver como é que é a reação dele a passar dos filmes dos anos 2000 para os antigos. Porque os novos ele gosta, percebes? É para a geração dele também aquilo. Estes agora. Os últimos, sim. Que eu e tu partilhamos não estar particularmente entusiasmados com ele. Exatamente, principalmente daquela história do Luke Skywalker de repente alterar todas as leis do universo para quando ele consegue lutar sem estar no sítio, e aquilo nunca aconteceu antes. Sim. É uma versão avançada do Zoom, não é? Mas porquê? Porquê é que voltámos a pegar no Star Wars? Porque a série Mandalorian, não sei se já viste. Ainda não vi. Está muito boa. Tenho guardada no computador depois de uma compra sim. para ver. Sim, mas ainda não vi. Mas já li que estava muito boa e tu disseste-me que estava interessante, não é? A série Mandalorian é exatamente aquilo que eu queria que os nossos filmes fossem. Ok. Cada episódio é o que poderia ser um filme. Claro que os episódios são de 50 minutos e um filme teria que ser maior, mas seguindo aquela linha, aquilo podia ser um filme de Star Wars. A forma como está feito, muito bom. E acaba em apoteose. Tens que ver, sei que vais gostar muito. Tenho de ver, não, agora estou a acabar de ver o Outlander com a Liliana. Pois, isso também fala de viagens no tempo, não é? Também fala de viagens no tempo. E de outras coisas. E de outras... Sim. Já falámos sobre esses 3 episódios em que de repente... Estou a ver que te marcaram. Não a mim nem por isso. Vejam... Mais a ti do que a Jamie Fraser. Mais a ele, digo eu. Não sei, também não vi de perto. Mas quem estiver curioso que vá ver o Outlander, que também é bem giro. Mas sabes que o Outlander, que é bem giro e mete viagem no tempo e é um romance histórico, não é? Mas lá está, portanto, estavas a falar de porque é que as pessoas vão gostar de ficção científica. Para mim, ler ficção científica ou ler romance histórico, é lógico que não é a mesma coisa, porque romance histórico normalmente é baseado em algo que já sabemos que aconteceu, não é? Já aconteceu. Mas acaba por ser um exercício semelhante, não é? Sim, completamente. Sim, mas esta história do Outlander é um romance histórico. Eu não sei como é que eles viajam no tempo, é sobrenatural, não é? Tem uma base de fantasia. De pedras. Sim, tem uma base de fantasia, mas a viagem no tempo, portanto, é um romance histórico que utiliza tecnologia fantástica, mas que pega em pressupostos da ciência, que é o tempo e as viagens no tempo. Então, sim, exatamente. Há coisas que não têm bem um rótulo, não é? Quem não achar piada à história da viagem no tempo vai achar piada à história de amor, mas aquilo é muito giro. Nós temos os livros ali, acho que a Joana começou a ler. Sim, mas é que o problema depois são ofereceram-lhe uma caixa com os livros, mas é aquela história. Ao contrário do Game of Thrones, de facto, está a seguir. Sim, porque tu, quando vês, nós somos iguais, eu e ela, quando vemos uma série ou um filme e depois tentamos pegar no livro, é difícil. Para mim é difícil, porque tem as imagens do filme. Ver os atores, não é? Exatamente. E já não estou a fazer aquele exercício de leitura de imaginação, mas estou a projetar coisas que já vi. Sim, pois é. Perco o interesse. E acho que ela não acabou por causa disso, mas também estava a ser giro. Mas pronto, olha, já vamos com uma conversa longa. Esta é a nossa terceira conversa de garagem. Eu estou a fazer... Isto é um rodízio de amigos. Estou a correr a minha lista de contactos toda. Vou acabar por escutá-la. Eu tenho bastantes amigos, mas nem todos são interessantes. Desculpem lá. já estou para os últimos episódios. Sim, daqui a nada vamos falar. Então explica-me lá como é que se faz bolinhos de bacalhau.
Este episódio é sobre fazer bainhas. Tens muitos amigos a fazer bainhas? Não sei, mas alguém há de saber. Não, obrigado, André, por teres disponibilizado este tempo. Eu sei que estás ocupado agora por causa a tentar não arder o teu apartamento. Não, agora já não, já conseguimos apagar o fogo na fritadeira. Um conselho para todos os ouvintes: não usem fritadeiras elétricas que levam não comam fritos. Conselho 2021. Diminuam os fritos. Cautela nos fritos. André Saramago. Obrigado, André. Um grande abraço. Tá bem, muito obrigado, amigo.